Oi, galera e pessoas que assistem esse vídeo. Não sei por que você assiste esse canal, deve ser bem poucas pessoas. Porém, eu gosto de vir aqui conversar. Então, eu gosto muito de falar. Quem me conhece sabe que eu gosto demais de falar. Então, eu já vim falar. Eu não planejei nada, eu só tava aqui pensando assim nas coisas da vida, como é que as coisas acontecem com a gente, né? Porque, cara, é tão engraçado às vezes a gente se esforça tanto. A gente se esforça tanto pra fazer as pessoas felizes, pra deixar elas orgulhosas da gente, tudo que aquilo que elas fizeram pela gente, a gente retribuir. E aí quando a gente pensa que conseguiu, que vai, tá tudo certo, não dá certo, não dá nada certo, porque a pessoa não reconhece, a pessoa não vê. Mas, ao mesmo tempo que eu tava refletindo, eu passei o dia pensando nisso, eu tava pensando nisso, e ao mesmo tempo que isso acontece, é impressionante como nos mínimos detalhes, nas coisas mais simples que a gente faz para Deus, Ele percebe. E a gente sente no nosso coração que Ele percebe. Porque a gente é pecador, a gente erra tanto com Deus. E mesmo assim Ele deu o seu único filho para salvar a gente. Mesmo a gente errando tanto, tropeçando tanto, às vezes até repetindo o mesmo erro. Meu Deus, quantas vezes eu repeti o mesmo erro? E não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que a gente aprenda com os nossos erros. E às vezes, infelizmente, às vezes a gente precisa de mais uma pancada, mais de uma pancada na cara, pra gente entender que não é aquele lugar que Deus quer que a gente fique, não é daquele jeito que Deus quer que a gente viva. Muitas vezes já aconteceu de eu estar numa situação, eu sabia que eu não devia estar naquela situação de que eu posso sair, mas eu não consigo. E às vezes parece impossível quando a gente quer estar ali, a gente se sente bem ali, mas ao mesmo tempo a gente sabe que aquilo ali não tá fazendo bem pra gente, que aquela situação não tá fazendo bem pra gente. E aí, a única pessoa que pode ouvir o nosso grito de socorro e atender o nosso grito de socorro é Deus. Porque Ele é quem tem o poder e a força para nos encher de força, para a gente conseguir sair daquele lugar. Porque nós somos seres humanos, nós temos desejos, nós somos corruptíveis, nosso coração ele é pecador, nossa carne, os desejos da nossa carne, ela faz isso. Porém, a gente pode lembrar e deve lembrar que Deus é quem nos dá força, Deus é quem nos sustenta em cima da rocha. E pensando, já alguns dias hoje, eu pensei mais sobre isso, mas alguns dias eu tenho pensado mais, e eu tenho observado as pessoas, como às vezes as pessoas não veem aquilo que a gente faz por elas. Às vezes a gente tenta ser a melhor pessoa, uma boa amiga, uma boa filha, uma boa funcionária no seu trabalho, uma boa estudante na sua escola. E mesmo assim as pessoas não reconhecem, o nosso coração se entristece com isso, porque o ser humano, apesar de tudo, a gente gosta de saber que o nosso esforço está valendo a pena. E quando a gente vê que não está valendo a pena, que não está mudando nada, a gente fica triste, nosso coração se entristece, porque nós somos feitos de carne. Não está errado você ficar triste com isso, mas está errado você ficar triste com isso e não lembrar que tem um Deus no céu que está olhando tudo que você faz. Ele está vendo o seu esforço, Ele está vendo o seu choro na madrugada, Ele está vendo as suas orações, Ele está ouvindo, Ele está ali do seu lado. Deus, Ele manda os seus anjos acampar ao nosso redor. Vocês têm noção de como isso é lindo? Lindo! Deus, Ele manda os seus anjos acampar ao nosso redor para nos proteger, para nos consolar. Ele manda o seu Espírito Santo para encher o nosso coração de consolação. O Espírito Santo, já fala, né? O Espírito Santo é o Consolador. Ele é quem consola o nosso coração nesses momentos ruins. Então, eu tenho passado por esse tipo de situação e eu sei que se você está assistindo esse vídeo é porque Deus mandou, porque você também deve estar passando por esse tipo de situação. E Ele te mandou aqui só para lembrar que Deus é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Não adore pelo que Ele faz, adore pelo que Ele é na sua vida. Ele manda o seu consolador, Ele manda os seus anjos, Ele te consola, Ele enxuga as suas lágrimas, Ele ouve o seu choro, Ele ouve as suas orações, Ele te ouve, Ele te entende, Ele te compreende. Ele é o único ser que você não precisa falar para entender tudo que se passa no seu coração e na sua mente. Ele nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos.
Ele nos entende mais do que nós mesmos nos entendemos. E às vezes a gente pensa que a gente precisa, mas não, a gente não precisa de alguma coisa. A gente quer, mas Ele, mais do que nós, sabe que nós precisamos. E às vezes a gente pede uma coisa para Ele não manda, Ele não faz, Ele não assina embaixo, e a gente fica triste pensando, meu Deus, eu tenho orado tanto para o Senhor fazer isso para mim, me ajudar nisso. E às vezes é porque aquele ali não é o teu lugar. Aquela situação ali não é para tu estar nela. Não fica triste quando Deus não age na tua vida, em alguma coisa que você está pedindo tanto fervorosamente, porque Deus é Deus do tempo. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe onde você deve estar, onde você não deve estar. Como muitas vezes eu já tenho escutado esse tipo de frase, e é muito verdade mesmo que Deus, ele escuta conversas que a gente não escuta. Ele sabe de pensamentos que a gente não sabe. Ele escuta coisas, ele conhece coração que a gente pensa que conhece, mas não conhece. Então não fique triste e peça, Deus, me coloque no centro da tua vontade, porque é lá onde quero estar. Lá é o seu lugar de paz. Pode doer, pode parecer confuso. Na hora é sempre confuso, mas depois a gente entende, a gente amadurece. Deus nos ajuda a amadurecer como pessoas e a gente entende que Deus é Deus. E o lugar que Ele quer que nós estamos, o lugar que Ele nos coloca, é o melhor lugar que a gente poderia estar. Então, se você gostou dessas palavras, dá like, compartilha no seu grupo de igreja, no seu status, que essas palavras possam chegar ao coração daquela pessoa que Deus sabe que está precisando ouvir isso. Em nome de Jesus, agradeço você estar assistindo até agora. Fica com Deus. Amém.